Sabe aquela situação clássica? Alguém te passa um número de telefone, você fica ali repetindo na cabeça, tipo um mantra, 5678, 5678, Total. disca o número e, assim, um minuto depois, se alguém perguntar, já era. O número evaporou. Puf, sumiu. Nossa, quem nunca, né? Ou aquela de você ler um parágrafo inteiro de um livro, super focado, chega no final e... Ué, o que eu acabei de ler? Exatamente. Acontece o tempo todo. E essas experiências que são super comuns levam a gente direto para o centro da nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar aqui em alguns trechos do livro Neurociência e Educação, do Ramon Cosenza e da Leonor Guerra. Uhum. E a ideia é tentar entender o sistema que está por trás disso tudo. A famosa memória de trabalho ou memória operacional. Que os autores descrevem de um jeito que eu acho ótimo, como a central de operações do nosso cérebro. Não é um depósito, sabe? É a mesa de trabalho onde tudo acontece em tempo real. Perfeito. Então, a missão é essa. Vamos usar essas fontes para entender o que é essa central, por que ela é tão crucial para a gente aprender, para raciocinar, e por que, ao mesmo tempo, ela parece ter um espaço tão limitado. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, acho que a gente precisa quebrar uma ideia que muita gente tem, né? Aquela de que a memória é um baú gigante, uma coisa só. Sim, A gente cresceu ouvindo falar de memória de curto prazo e memória de longo prazo como se fossem, sei lá, duas gavetas. e essa divisão não é que ela tá errada, ela foi um primeiro passo super importante lá no começo da psicologia cognitiva. Mas o que as fontes que a gente está vendo aqui mostram é que a neurociência moderna deu pra gente um mapa assim muito mais detalhado. Certo. A grande virada foi parar de pensar em caixas e começar a pensar em processos. E uma distinção chave que o texto traz é entre memória explícita e implícita. Ok. Explícita seria aquilo que eu tento lembrar de propósito? Tipo, o que eu comi no almoço ontem, ou a capital da Austrália? Exatamente. É a memória que a gente chama de declarativa. Você consegue declarar a informação. Requer um esforço consciente para buscar aquele dado. Aham. Agora, a memória implícita, essa é quase mágica. É o andar de bicicleta, digitar num teclado sem olhar, escovar os dentes. Você não fica pensando, agora vou mover meu braço no ângulo de 45 graus. Não, claro. O corpo simplesmente sabe, são procedimentos, hábitos, habilidades motoras que rolam sem a nossa intenção consciente. É uma memória que está mais no corpo do que na mente, se a gente puder dizer assim. É uma ótima forma de colocar, e o nosso foco hoje vai ser num tipo bem específico de memória explícita, que é super transitória, mas que é tipo a ponte para todo o resto. A memória de trabalho. É nela que a consciência opera. É onde o pensamento acontece, é o palco iluminado do nosso teatro mental, sabe? Adorei essa ideia de palco iluminado. E a metáfora que os autores usam e que eu achei genial é justamente essa da mesa de trabalho, ou sala de operações. É perfeita, né? Sim, não é um armazém, é um lugar ativo, onde a gente não só segura a informação, mas o principal, a gente mexe com ela. Manipula, combina. Exato, porque captura essa natureza dinâmica do processo. E essa mesa de trabalho tem seus departamentos, digamos assim. Tudo começa com um filtro inicial, a memória sensorial. Ok. Ela é extremamente rápida, dura segundos, às vezes até menos. O texto dá um exemplo ótimo que muita gente vai se identificar. Ah, já sei. É o exemplo do marido vendo TV. Esse mesmo. O marido tá lá, focado no jogo, a esposa passa e pergunta: "Você levou o lixo pra fora?" Ele não processa na hora. A atenção dele tá em outro lugar. Totalmente. Aí ela insiste: "Ei, ouviu o que eu disse?" E só nesse momento ele consegue, tipo, puxar o eco da pergunta que ainda estava ali boiando na memória sensorial auditiva dele para responder: "Ah, o lixo? Se eu levei." Nossa, é exatamente isso. A informação estava lá, prestes a ser apagada para sempre. A insistência dela foi o que resgatou a informação para a mesa de trabalho. Entendi. A memória sensorial é a sala de espera. Se a informação for chamada, ela entra. Senão, ela vai embora sem deixar rastro. Mas, uma vez que ela entra nessa sala de operações,
como a gente mantém ela lá? No caso do telefone, eu fico repetindo. E ao fazer isso, você está usando uma das ferramentas mais importantes dessa central, a alça fonológica. É literalmente a sua voz interior, o seu narrador mental. Você ouve o número na sua cabeça de novo e de novo. É um sistema de ensaio vocal, mesmo que seja em silêncio. Mas e quando eu preciso lembrar de um rosto ou de um caminho? Não é uma voz que me ajuda, é mais uma imagem. Perfeito. Aí entra a segunda ferramenta principal, o esboço visioespacial. É a sua lousa mental. É o que você usa para visualizar um mapa, para rotacionar um objeto na sua cabeça, para lembrar onde deixou as chaves. Faz sentido. E o que é fascinante, como o texto aponta, é que são sistemas neurais diferentes. Eles podem trabalhar ao mesmo tempo, em paralelo. Você pode estar usando a alça fonológica para repetir um endereço, enquanto usa o esboço visioespacial para visualizar o trajeto num mapa mental. Espera aí, mas isso não fecha a conta para mim. Se a gente tem essas ferramentas, por que essa memória é tão falha? Por que o número de telefone some tão rápido? Qual é o limite dessa mesa de trabalho? A sua pergunta é a chave de tudo. O limite é surpreendentemente pequeno e ele não é medido em quantidade de itens, mas em tempo. Em tempo. Em tempo. A capacidade da nossa alça fonológica, por exemplo, é de mais ou menos o número de itens que a gente consegue repetir em voz alta ou mentalmente num intervalo de 2 segundos. 2 segundos. É um número muito específico. Como assim? E isso vem de muitos experimentos. Pensa na analogia do malabarista que o texto traz. O número de bolas que ele consegue manter no ar não depende de quantas bolas ele tem no chão, mas do tempo que ele leva para jogar cada uma para cima de novo antes que ela caia, certo? Certo. Com a memória de trabalho é a mesma coisa. Cada repetição mental é como jogar a bola para o alto de novo. Se você demorar mais de 2 segundos para reativar a informação, ela cai no esquecimento. Ok, a analogia do malabarista é ótima, mas ela cria um paradoxo na minha cabeça. Se a minha mesa de trabalho só aguenta, sei lá, 2 segundos de informação sem repetir, como é que eu lembro onde estacionei o carro num shopping que eu nunca fui antes, horas depois? Eu não fico o dia inteiro repetindo setor azul, vaga G52 na minha cabeça. Não, claro que não. Parece uma contradição. Mas não é. E essa é a parte mais engenhosa do sistema. O que é fascinante, e que o texto explica muito bem, é que a memória de trabalho não opera isolada, num vácuo. O grande truque dela é a capacidade de ativar registros que já estão armazenados na memória de longo prazo. Ela funciona como um sistema que puxa arquivos que já existem no seu HD cerebral para essa mesa de trabalho. Então ela conecta um novo com o velho. Não é só sobre manter informação nova flutuando. É sobre ancorar ela em algo que já existe. Precisamente. Ao estacionar o carro, você não armazena informação crua, solta. Seu cérebro, de forma automática, associa com pistas e registros que já existem. Estacionei perto daquela loja de sapatos vermelhos ou do lado da pilastra com o desenho de uma girafa. Você cria ganchos. Exato, links. E são esses links com a memória de longo prazo que mantêm a informação viva por um período muito maior, sem precisar da repetição constante da alça fonológica. Isso me lembra muito o exercício que os autores propõem lá no quadro 4.1. Eles dão uma sequência de letras. C, D, I, P, T, U, C, P, F, D, N, A, I, B, M. E, cara, tentar memorizar isso na ordem é quase impossível. Meu malabarista anterior derruba todas as bolas depois das primeiras 4 ou 5 letras. É uma sobrecarga total e foi projetado para falhar. Mas aí vem a mágica do que na psicologia a gente chama de chunking, ou agrupamento. O texto nos convida a reorganizar as mesmas letras em siglas que a gente já conhece. CD, IPTU, CPF, DNA, IBM. Nossa, isso é uma virada de chave. Vira outra coisa completamente diferente. De repente, 15 itens aleatórios viram 5 itens com significado. Fica trivial de lembrar. Exato. E por que isso funciona?
Porque, como a fonte explica, a gente mobiliza informações que já existem e são super fortes no nosso cérebro. CPF não são 3 letras aleatórias, é um conceito inteiro, com significado, com emoções associadas, com memórias. Claro. Então, em vez de usar a energia da memória de trabalho para segurar 15 bolinhas pequenas e escorregadias, você usa para segurar 5 pacotes grandes e fáceis de pegar. Você não aumentou a capacidade da sua mesa de trabalho, você se tornou mais eficiente em como empacotar a informação que coloca sobre ela. E toda essa coordenação de puxar arquivos da memória de longo prazo, de empacotar informações, decidir o que é importante e o que pode ser descartado, isso soa muito como função executiva. A gente está falando daquela parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, sendo o grande chefe aqui. Exatamente essa a sua dedução. O texto aponta direto para o córtex pré-frontal. E é importante frisar um ponto que os autores deixam bem claro. Não é um lugar da memória, sabe? Não tem um homenzinho sentado numa cadeira controlando tudo. A neurociência nos mostra que o córtex pré-frontal funciona mais como o maestro de uma orquestra. Essa metáfora do maestro é ótima, porque o maestro não toca nenhum instrumento, ele faz os outros tocarem em harmonia. Perfeito. Então o córtex pré-frontal não guarda a memória, ele organiza quem vai trabalhar nela. É isso. Ele coordena e integra a atividade de vários outros circuitos cerebrais para atingir um objetivo. E essa coordenação não se aplica só ao que está acontecendo agora. Essa região também é crucial para um tipo de memória fascinante que o texto introduz, a memória prospectiva, dessa função de maestro do córtex pré-frontal. E isso nos conecta direto com o desenvolvimento humano, um ponto super relevante para a educação. O texto nos lembra que essa região do cérebro é a última a amadurecer completamente, o que só acontece lá para o final da adolescência e início da vida adulta. O que explica muita coisa sobre os adolescentes, não é? A dificuldade de planejamento, a impulsividade, esquecer de fazer as tarefas. Não é má vontade. É um maestro que ainda está aprendendo a reger a orquestra. Exatamente. E na outra ponta da vida, é uma das primeiras áreas a mostrar sinais de declínio no envelhecimento, o que explica por que idosos podem ter dificuldade com tarefas que exigem planejamento e monitoramento, mesmo que as memórias de longo prazo estejam intactas. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos trazer essa discussão para a realidade, para o dia a dia de um estudante se preparando para uma prova, ou para qualquer um de nós tentando sobreviver a essa avalanche de informações da vida moderna. As implicações são enormes. Quando a gente sobrecarrega a memória de trabalho, o sistema inteiro entra em colapso. O exemplo clássico é o do estudante que vira noite estudando para a prova. Ele está forçando uma quantidade gigantesca de informações para dentro de um sistema que é, por natureza, transitório. Sem tempo para o cérebro fazer aquelas conexões com o que já sabe, para empacotar a informação em chunks significativos, o esquecimento é inevitável e rápido. É a famosa curva do esquecimento que o texto mostra na figura 4.4. A gente esquece a maior parte do que aprendeu nas primeiras horas. É frustrante, mas faz todo sentido neurobiológico. Totalmente. A aprendizagem de verdade, aquela que fica, envolve mudanças físicas no cérebro, a criação e o fortalecimento de conexões sinápticas. E isso simplesmente leva tempo, repetição espaçada, esforço, não existe atalho. Certo. E na vida moderna, o bombardeio é constante. Notificações do celular, e-mails, reuniões. Nossa central de operações vive em estado de emergência. A sensação de minha memória está horrível muitas vezes não é um problema de memória, mas um sintoma de uma mesa de trabalho cronicamente lotada. Felizmente, entender o manual de instruções dá pra gente o poder de otimizar o sistema. E as fontes que a gente analisou oferecem estratégias bem práticas. A primeira parece óbvia, mas é a mais difícil. Ser seletivo. Proteger a sua mesa de trabalho. Sim, e isso significa criar um ambiente propício. Estudar num lugar silencioso, desligar as notificações. Isso não é frescura, é uma necessidade neurobiológica para dar ao seu maestro a chance de focar na partitura que importa. É como tentar ouvir uma sinfonia no meio de uma obra. Impossível. Outro ponto que o texto bate muito é na tecla do significado. O cérebro não é um gravador, ele é uma máquina de fazer conexões.
A melhor forma de aprender algo novo é ancorar naquilo que já é importante, que já faz parte da sua rede de conhecimentos. E isso é o núcleo da aprendizagem significativa. Quando um professor consegue conectar um conceito abstrato de física com o videogame que o aluno joga, ele não está só tornando a aula mais legal. Ele está dando ao cérebro do aluno um gancho poderoso, um arquivo existente para conectar a informação nova. O que diminui a carga. Diminui drasticamente a carga sobre a memória de trabalho e facilita a transferência para a memória de longo prazo. E por fim, tem uma estratégia que eu acho que a gente negligencia demais: a higiene mental. O texto usa a metáfora de limpar a mesa de trabalho. E essa limpeza é crucial. Momentos de repouso, de tédio, de não fazer nada, não são tempo perdido. Pelo contrário, é nesses momentos que o cérebro entra num modo diferente de funcionamento, o que a gente chama de rede de modo padrão, onde ele organiza as informações do dia, consolida memórias e faz conexões inesperadas. A faxina. É a faxina que prepara a central de operações para as tarefas do dia seguinte com mais foco e, surpreendentemente, mais criatividade. Fazendo uma retrospectiva do que a gente analisou, fica muito claro que a memória de trabalho não é um depósito passivo, mas sim essa mesa de trabalho mental, sabe? Um palco dinâmico com uma capacidade surpreendentemente limitada. Entender como ela funciona, como o maestro do córtex pré-frontal rege essa orquestra e principalmente como a gente pode gerenciar o que coloca sobre essa mesa é a chave não só para aprender melhor, mas para navegar o mundo moderno sem sentir que a gente está constantemente se afogando em informação. Exatamente. E, para encerrar, eu queria propor uma reflexão inspirada por uma observação do próprio texto. Os autores mencionam de passagem que uma central de operações disfuncional, com informações estranhas, desorganizadas, pode ser um dos fatores em condições complexas como a esquizofrenia, onde a percepção da realidade é alterada. Certo. Isso nos leva a uma questão mais profunda. Se a clareza do nosso pensamento a cada momento depende da organização e da qualidade do que está sobre essa mesa de trabalho mental, qual é o verdadeiro impacto das informações que a gente escolhe consumir e da atenção que damos a elas? Não apenas no que aprendemos, mas de forma muito mais fundamental na própria maneira como construímos e experimentamos a nossa realidade.